Graças a Deus, um bom dia a todos, que o Senhor Jesus esteja conosco neste período deste programa Palavra de Vida. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. É com muita alegria que agradeço ao Senhor por você me permitir entrar na privacidade do seu lar. Enfim, quem sabe aí do seu trabalho agora, você reservou esse tempo para estar ouvindo a Palavra de Deus. Então é com muita alegria, muita satisfação e agradecido ao Senhor, porque ainda posso pregar a santa e gloriosa Palavra de Deus a vidas como a sua. Quero agradecer ao Senhor, porque nós vamos partilhar algo muito importante sobre os dons espirituais. Hoje eu quero falar sobre o dom de orar ou falar em língua. O que isso traz de benefício à senhora e ao Senhor? O que isso traz de benefício à igreja no contexto geral? O que isso vai acrescentar à nossa vida para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, como diz a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, 18. Então eu quero falar deste assunto, que é um assunto polêmico, é um assunto que infelizmente tem dividido igrejas. O Espírito Santo, que é para unir igrejas, tem dividido igrejas. Não o Espírito Santo em si. Usam ele como querem. Então, o neopentecostal, o pentecostal e etc e tal, fazem aquilo que o seu conhecimento teológico diz que é verdade. Aí a verdade passa a ser absoluta, sem dar a oportunidade que a humildade permita que ouça com coerência uma palavra que nos faça refletir. E eu sempre digo, meu amigo, minha amiga, nós nunca podemos confirmar que a nossa convicção da nossa verdade é absoluta se nós não paramos para ouvir com muita coerência e com humildade alguém que possa nos confrontar de uma forma branda, não um confronto para trazer contenda, mas o confronto de ideias. Se nós não ouvirmos alguém que tem uma ideia diferente da nossa e possamos trazer ela para o racional, para a escritura, para a base de todo o cristianismo, de toda a fé em Deus, nós nos tornamos seita, nós nos tornamos uma igreja onde nós somos a verdade maior. E sendo assim, eu vou discriminar toda e qualquer outra denominação. Eu vou passar a achar que só eu vou subir ao céu. E posso ter uma grande surpresa. Já para começar a ter discriminado e não ter a humildade de ouvir quem sabe mais do que eu, de não subir ao céu. Porque tudo que eu pregar, que não for contextualizado, que não estiver 100% no acordo com Deus, né? Que é Amós 3:3. Como pode andar juntos se não anda em acordo? Então a igreja, às vezes, nós deparamos no altar, tem vários líderes de várias denominações sentados no mesmo altar. Se cumprimentam, trocam sorrisos, trocam envelopes, trocam presentes. Mas por trás disso, em suas respectivas denominações, estão batendo um no outro. Porque um diz que a fé dele, a crença doutrinária do Espírito Santo dele, é que é a verdade. Aí o outro vai para a internet, vai para a TV ou para a sua própria igreja e prega que a doutrina do Espírito Santo que ele prega é a verdade absoluta. Os seguidores dessa liderança caminham para esse erro grotesco, porque é aceitar uma palavra sem examinar as Escrituras, sem ser, é o que eu digo sempre, sem ser marcado pelo chamado por Cristo, porque muitos pregam chamados e marcados pelos próprios líderes que olharam para A e para B e pela conveniência disseram, você vai ser obreiro, você vai ser meu pastor, você vai ser meu bispo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, parece um cabide de emprego, pegando pessoas e colocando elas em posições que estão colocando não só as suas próprias vidas, mas a vida de milhares de pessoas correndo risco. Porque o evangelho, eu não vou dizer a religião, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, ela é a última porta. Se eu me atrevo a estar falando de Cristo, se eu me atrevo a falar do Salvador, as regras para ser salvos, a condição, o padrão ético para ser salvo de forma errada, eu estou levando muita gente
ao engano. E esse engano não vai só eu, mas todos que me ouvem, digam amém, para o mesmo buraco. Então, é muito sério, eu sempre digo, pregar não é privilégio, pregar é responsabilidade. Porque quando eu me acho um privilegiado pregando, eu me dou o direito que a vaidade diz para mim que eu sou melhor do que alguém, por isso eu sou pregador. Então, pregador é uma responsabilidade. Se eu pudesse escolher, meu senhor e minha senhora, meu amigo e minha amiga, se eu pudesse escolher ser pregador, eu não seria. Por que eu não seria? Porque tudo que eu pregar de certo, não basta se eu preguei 5% de erro. Porque se 5% de erro que eu preguei, de 0 a 100, ele mexe na doutrina do Senhor, eu manipulei a doutrina, eu distorci a doutrina, é a doutrina que é a base da igreja, eu me arrebentei. Por causa de Ezequiel 32, 12. A justiça do justo não o salvará no dia que cometer erro. Então, evidentemente, pregar é um árduo ministério. Não importa se você não tem nenhuma credencial de pastor, se você apenas prega em lares, faz células, você é apenas um pregador voluntário que você ainda nem descobriu o seu chamado, mas resolveu. Por sua própria vontade, eu vou ajudar Jesus, como se Deus precisasse. Eu vou ajudar a igreja, vou ajudar os irmãos, vou ajudar o mundo. Aí você sai pregando. É como se o Senhor quisesse, eu estivesse agora no hospital de pessoas leprosas, e eu dissesse, eu vou ajudar esse doutor, está morrendo tanta gente aqui, mas eu não fiz o curso, eu não tenho o chamado, eu não tenho a prática, eu não tenho a teoria, eu não tenho maturidade, eu não tenho experiência. Então, embora a intenção foi boa, a ação foi errada, porque eu vou matar mais gente. Então, o evangelho, pregar a palavra de Deus, tem que ser muita responsabilidade. E nós vivemos numa geração que hoje a gente se percebe que os pregadores não estão muito afim de pregar a verdade quando ela é muito simples, porque ele quer receber o aplauso. Ele quer que quem o convidou diga, puxa, como tu prega, hein? Você arrebentou com tudo hoje. Aí ele, falta estourar. Ele fez de humilde, ele faz de humilde. Oh, que isso. Mas dentro dele ele está o último gás da coca. Porque em vez dele pregar a verdade, ele não quis, essa verdade está muito simples, deixa eu dar uma maquiada, deixa eu fazer um encher linguiça aqui, deixa eu maquiar, deixa eu fazer aqui, decorar essa mensagem, para fazê-la ficar mais rica. E eu sempre digo, Jesus pregava sempre coisas muito profundas, de forma muito simples. E nós, às vezes, queremos pegar coisas tão simples e torná-las muito profundas. Então, meus amados irmãos, eu quero vos pregar hoje sobre um tema que está mexendo com o mundo. Qualquer país, não importa, qualquer lugar do Brasil, esse assunto tem sido uma aberração. E parece uma coisa simples, mas Paulo vai escrever 39 longos versículos em 1 Coríntios 14 a respeito do dom da glossolalia, do falar em línguas, ou do orar em línguas. E eu vou mostrar hoje, embora tão importante esse dom, ele está na escala dos 12 dons efetivos ministeriais. No capítulo 12, ele aparece em 8º lugar. No mesmo capítulo 12, no verso 28, ele aparece em 7º lugar. Porque o primeiro dom é a sabedoria, o segundo a ciência ou conhecimento. Só para começar. Então, as pessoas, elas querem fazer da Bíblia aquilo que elas acham que está certo. E aí, meu amado, não só ele, milhares de pessoas vão pregar a mesma coisa como se aquilo fosse certo. Sem de verdade botar o joelho. Quando alguém me pergunta, pastor, qual a sua formação acadêmica? Joelhódromo. Cada joelho meu tem uma bola preta. Joelho, muita oração e muito jejum. Por quê? Porque, repito, é uma responsabilidade. Eu quero trazer para você algo que vai fazer você raciocinar. E eu sempre digo, aprendi na América. Não que eu não possa aprender no Brasil, nada disso. Mas aprendi lá com o T.D. Jakes. Um pregador, para ser para mim um bom pregador, quem sou eu para julgar alguém, ele tem que me fazer raciocinar. Porque o pregador que me força toda hora tem que dizer amém, porque ele pediu, dê amém aí, crente, dê glória a Deus aí, dê aleluia. Quer dizer, ele está tão vazio que ele precisa que eu motive ele a continuar a pregar. Pois se eu estou cheio,
do Espírito Santo. Esse Espírito vai fluir de mim, né? Que é João 7, 37, 38, vai fluir rios de água viva e esse rio vai tocar em você. Aí tocando em você, você automaticamente vai glorificar ao Senhor. Então, meus amados irmãos, eu quero ler 2 passagens bíblicas rapidinho para ti. Para você que é pastor, você que é líder. E eu sempre tenho dito, eu não quero convencer quem já se convenceu a não se convencer. E às vezes as pessoas, a religião dá um poder que as pessoas não têm. Elas se acham, não, eu aprendi assim há 50 anos atrás, 80, mas se você aprendeu 80 anos atrás errado, você vai continuar errando e ainda fazendo a nova geração errar. É como se o engenheiro dissesse assim, olha, quero fazer um prédio hoje em Nova York. Você acha que as mesmas técnicas que foram feitas, as 2 torres gêmeas que caiu, os novos arquitetos e engenheiros fizeram com a mesma técnica de 100 anos atrás? Hello? Lógico que não. A medicina evolui, a engenharia evolui, a arquitetura evolui, o mundo cibernético digital evolui, tudo evolui. Então eu sempre digo, o evangelho não pode ter inovação, mas ele tem que ter renovação. Então eu preciso calçar com as sandálias da humildade, se posso dizer isso, para que eu possa ouvir alguém pregar o evangelho. Quando eu leio Jó 32, o mais jovem, os 3 amigos, né, parentes, supostos amigos de Jó, estavam descendo a lei e pregando a palavra, conheciam, meu Deus, eram os fariseus escritos, é os fundadores do farisaísmo. Aí aparece um jovem, e ele disse, olha, sou mais jovem que todos vós, mas não é só no cabelo branco que está a sabedoria, pois o Espírito de Deus está em mim, e é ele que faz com que Jó repense nas suas palavras, e os 3 amigos ficam calados, porque agora o jovem arrebentou com eles, mas ficaram humildes, e é por causa desse jovem, Jó vai ouvir a Deus sem murmurar. E no capítulo 42 ele vai dizer, falei de maravilhosas demais para mim, coisas que não sabia, que não conhecia. Meus ouvidos te ouviam, mas agora meus olhos estão te vendo. Então, eu peço em nome de Jesus, não mude de canal. Nós estamos tendo uma audiência fantástica, agradecemos a Deus. Então, não saia daí. Mesmo que o senhor já esteja meio intrigado, ou o senhor já esteja meio injuriado, o que é que esse cara vai pregar? Que vai me arrebentar. Não quero arrebentar com ninguém, pelo amor de Deus. Quero pregar a verdade. Se aquilo que eu estou pregando não é verdade, por favor, contextualiza a sua verdade bíblica, sem interpretação. Porque Bíblia não pode ser interpretada. A interpretação é que está matando a igreja. A Bíblia tem que ser revelada, porque tem o Espírito Santo. Então, eu não quero aqui colocar marca em ninguém, mas eu sei quem me chamou para ser pastor. Porque eu era presidente multinacional, eu era um empresário, mas eu deixei isso por quase 17 anos, só vivendo da pregação. Quase 17 anos comendo miojo. E isso sim, meu senhor e minha senhora, miojo. Viajando esse mundo inteiro, esse Brasil, não ganhando nada, porque a verdade não era aquela que aqueles que me convidavam, os anfitriões, esperavam. Então, como retaliação, bom, não vamos comprar, dava aquele sinal, é os códigos dentro dos templos, dá o código um para o outro, não compra DVD dele, não compra livro dele, deixa ele se arrebentar. E leva ele para o aeroporto, dá ele um sanduíche para logo me dar uma câimbra no estômago dele e manda ele embarcar. Então, meus amados, já vai fazer 22 anos de pastor. É muito estudo, com muita humildade. Eu ainda não sei nada, porque quanto mais eu me aprofundo, mais eu sei que eu estou distante da plena sabedoria. E graças ao Senhor, que o Espírito Santo me usa, porque eu digo, Espírito Santo, como neste programa, eu digo, Espírito Santo, tenha misericórdia das pessoas, porque elas não podem ouvir uma besteira, elas não podem ficar ouvindo doutrinas que não existem, elas não podem ficar ouvindo uma vaidade de um homem pregar. Eu pedi para você, eu pedi para a senhora, para o senhor, para a sua família, que eu possa contribuir com a igreja, porque eu não sou pregador para fazer fama, e não quero aqui destruir a sua vida, e fazer você voltar para a tua igreja e confrontar o teu pastor. Não confronte ele. Se aquilo que eu pregar vai fazer sentido na tua vida é Bíblia, ore por ele, para que Deus o abençoe, para que assim como o Espírito Santo revelou a mim, e ele não é exclusivista meu, ele quer intimidade, não exclusividade, ele possa visitar a sua congregação, a sua denominação, e eles entenderem que isso aqui é a verdade. Tá bom, meus amados irmãos? Então eu quero ler um texto que está em 1
Coríntios, capítulo 14, verso 1 ao 6. Presta atenção, diz assim a Bíblia Sagrada. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pelo o que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Presta atenção, ninguém entende. Mas como vai entender quem está falando em línguas? Vamos continuar. Mas o que profetiza, olha o que ele está dizendo. Fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profetizar, assim diz o Senhor. Por causa da palavra, assim diz o Senhor, de acordo com a sua palavra, faça isso, faça aquilo, não faça isso outro, reanima, levanta, Deus é contigo. Então eu estou profetizando na língua que você entende. Se eu estivesse na Rússia, falando na língua russa, ou no inglês, se lá entendesse, com o intérprete russo, ou falando em língua celestial, que eu pudesse, ao mesmo tempo, interpretá-la, ou alguém lá dentro com o dom da interpretação, para interpretar o que eu estivesse falando. Senão, nem profetizar faz sentido, muito menos orar em línguas sem a interpretação. Aí ele diz aqui, ó, o que fala em língua, não fala no plural, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em língua, já começa aqui, ó. No céu não se fala línguas. No céu se fala língua. A mesma língua que o Pai fala, o Filho fala, o Espírito Santo fala, os anjos de luz falam, Satanás fala e os anjos das trevas falam. Por quê? Porque foi a língua original do reino de Deus, da eternidade. Então Satanás não chega lá falando hebreu com o Senhor, latim, português, ou inglês, ou chinês. Olha, esses demônios aqui, Deus, ó, vão acusar os chineses, eles não sabem falar a língua do céu, não, eles sabem falar só chinês. Não, não existe isso. Os anjos das trevas falam todos os idiomas, porque se ele não falasse japonês ou russo ou chinês, eu ia para lá, que basta, eu ia para lá, pecava, e ele não podia me acusar, porque ele não sabe falar a língua do céu, ele não sabe falar russo, e eu estou na China, então vou pecar. Em outras palavras, os anjos das trevas e os anjos da luz falam um só idioma, é a língua celestial. A língua, no singular, a língua. É como se eu chegasse em casa e quisesse falar com a minha família, com meu filho eu falo português, com a minha filha espanhol, com outro filho francês. Na hora da janta, que bagunça. Se todos se entendem, amém. O que fala espanhol também fala francês, fala alemão, fala inglês, então eu posso conversar em vários idiomas dentro da minha casa. Porque há a interpretação, porque eles entendem. Desculpa, então você imagine que os anjos, por falar todos os idiomas, então nós temos potestades e principados em todo o país, em toda a cidade, em toda região, em todo bairro, em toda a rua, e que estão ali. E tudo que nós fazemos, porque ele não poderia ser o nosso acusador se ele não entendesse o que nós estamos falando. Ele entende. Então, por eles serem dotados deste dom de línguas, então o demônio que age no Brasil é o mesmo que pode agir na América e vice-versa. Então, lógico que quando está falando orar em língua ou falar em língua, é quando eu estou falando com Deus. Quando Satanás, do capítulo 1 de Jó, vai acusar Jó, ele está falando na língua do céu, a língua divina celestial do Pai. Então, meus amados irmãos, quando eu falo no plural, falar em línguas, são línguas idiomáticas das nações. É como se eu falar, pastor, se eu falo em línguas, eu falo inglês, eu falo português, eu falo isso, eu falo aquilo outro, então eu falo em línguas. Mas você me perguntar diferente, você pergunta, pastor, o senhor fala em língua celestial? Opa, é outra pergunta. Sim, fala em língua. Não, não fala em língua. Eu vou te responder que sim ou que não. Então faça uma bagunça com isso por causa da bandeira que carregam, que aprenderam e enfia a goela abaixo em todo mundo. Aí as pessoas têm que engolir, porque se não engolir, são retalhados. E como eu prego a verdade absoluta da palavra, não minha,
da palavra. Por isso que eu sempre cito aonde está escrito, para não dizer, se eu disse, não, eu digo aonde está escrito, porque na minha casa não chega a carta. Sei o CEP, sei o número do prédio, do apartamento, então eu sempre, presta atenção quando o Pablo prega. Eu falo o versículo e o capítulo, que você anota aí e depois vai ver se está certo. Então, não é confrontar ninguém, não é humilhar ninguém. Eu não posso chamar o batista de sorveteriano. Eu não vou chamar o presbiteriano de sorveteriano, isso é um desrespeito. Eu não vou chamar o universal disso ou daquilo, é um desrespeito. Eu posso, como pastor, ter indignação com atitudes de sacerdotes, de pastor para pastor. Mas eu sempre digo que se você não é pastor, não perca seu tempo para tocar em homens de Deus. Porque nós, como pastores, nós temos a obrigação de ajudar uns aos outros. Porque eu não quero um pastor amigo meu passando luta, eu não quero um pastor amigo meu indo para o caminho das trevas. E nem ele deve desejar isso para mim. Então nós nos ajudamos mutuamente. E às vezes as pessoas interpretam o profeta errado. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu chego, eu vou chegar lá, nem comecei a revelação, não. O Senhor vai pregar para nós, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Verso 5. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. Ó, Paulo agora vem no plural. Mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Olha que coisa. E às vezes o falar em línguas é mais importante que profetizar. Não, pastor, eu quero que aqui profetiza e ore em língua. Mas se ele não recebeu o dom de profetizar, gente, ele é obrigado a falar em línguas e profetizar. Vou chegar lá. Paulo está dizendo, eu prefiro, é mais importante. Paulo está dizendo isso como mandamento. Eu vou ler, vou chegar lá. É como mandamento. Isso aqui não é sugestão de homem, não. Então, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. Mas que profetizasse, porque é melhor, é maior. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aí você leva o ímpio na igreja, aí você quer fazer um apelo para aceitar Jesus, aí ficou meia dúzia dizendo, não posso nem imitar, porque isso é uma ofensa, é uma blasfema. E o cara está lá, quer aceitar Jesus, o cara já não está entendendo. Às vezes, forçadamente, ele levanta a mãozinha dele. A mão levantou, mas o coração continua no mesmo lugar. Por quê? Porque não foi uma conversão verdadeira. E se nós não obedecemos a palavra e parar de meninice, a santificação não está dentro da igreja. Se não há santificação dentro da igreja, não há transformação. Por que não há santificação? Porque nós estamos blasfemando contra a doutrina do Espírito Santo, a doutrina divina. Então, como Deus vai santificar uma igreja que está fazendo as coisas erradas? Um pastor que está fazendo coisa errada. Como é que eu vou ser santo? Se eu vivo no pecado. Eu não prostituo, não adultero, não fornico, não roubo, não sonego, mas eu estou pregando errado. Então, eu estou em pecado. Porque eu estou sendo um religioso, eu estou o fariseu, ou qualquer coisa que queira me chamar, um escriba acima da lei, acima de todos, eu queira me chamar de erudito, de mestre. Então, meus amados irmãos, Paulo está nos chamando a atenção. E eu vou dizer para você, o orar em línguas nativas de outras nações era importante? Era, porque haveria perseguição de Roma para matar. E como chegou, depois de 40 anos de Jesus ascender-se ao céu, 500 judeus morriam por dia. 500 judeus morriam por dia. Então precisava-se que os discípulos, os apóstolos, os novos convertidos, Centurião, Cornélio de Atos 10, tivesse o dom de línguas para falar para outras nações, porque ali nasce a igreja de Antioquia, e o dom de língua celestial, para falar, se comunicar entre os cristãos, entre eles os apóstolos, sem que o inimigo não entendesse o que eles estavam falando. Então, às vezes, acontecia no meio deles o falar em língua celestial. Isso era para omitir do inimigo a verdade que estavam falando. E o outro tinha o dom da interpretação, e ele só dizia amém, amém, aleluia. Ninguém está entendendo, mas entre os apóstolos eles entendiam, porque eles receberam o dom de falar em língua, de falar em línguas idiomáticas e da
interpretação, porque era necessário naquele momento. Era necessário para o tempo da perseguição da igreja. Mas eu vou lhes chamar a atenção. Eu vou ler a Bíblia, meus amados irmãos. Com muito respeito a todos os senhores que pode ter uma tese diferente. Eu não prego tese. É a Bíblia. No capítulo 12, a Bíblia diz que o Espírito Santo, no verso 11, dá a cada um o dom como lhe será útil. Útil o quê? Útil para a obra de Deus. Cada um ele dá como ele quer. Ele distribui como ele quer. Então eu não tenho o poder para decidir que A ou B tem que ter o Espírito Santo, o dom de orar em línguas. Eu não posso fazer isso. Por quê, pastor? Bíblia, vamos, Bíblia. E graças a Deus, com muita humildade, eu não vou aqui, porque eu podia, começar aqui agora, trazer meus livros em hebraico, em grego e no latim, e botar aqui no programa. E começar agora, eu vou ler hebraico. Aí alguém vai dizer, cara arrogante, metido aí, tá achando que você fala hebraico, eu também falo. Não, então, vamos na Bíblia aqui, vamos na simplicidade. Mas se quiser no hebraico, por favor, nós podemos não falar hebraico, como eu gostaria. Mas eu já li várias vezes, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, de trás para frente. E se for na minha casa, e se quiser, eu mando uma foto da minha escrivania. Aí você vai ver um monte de Bíblia aberta, que eu passo madrugadas. Madrugadas, eu vou dormir 6 da manhã para acordar às 7h30. Então, meu irmão, eu não sou pastor porque eu quero. Eu sou pastor porque Deus disse, tu vai, igual a Jeremias, tu vai, porque eu não queria. Eu não tive escolha, como Paulo. Paulo, tu vai. Eu vou? Olha, eu achei que só batia no coração, eu tinha que ser voluntário. Não, você não tem negócio de voluntariedade, não. Você vai ter que fazer, e aí, porque você vai ter que fazer, você agora que aceitou minha ordem, você vai fazer como eu te mandar fazer, tá, Paulo? E você vai aprender a padecer pelo meu nome, pelo meu evangelho e pelo meu reino. Tem homens que escolhem, eu vou ser pastor. Ô pastor, dá para o senhor me nomear pastor? O senhor deixa de fazer teologia? Ele pede. Mas tem outros não. Ele chega chorando. Quando o pastor profetiza para ele que ele será um obreiro, as lágrimas descem, porque Deus está testificando que ele realmente foi chamado pelo Senhor. Então, meus amados irmãos, quero citar mais um versículo bíblico. Presta atenção comigo. Diz a Bíblia aqui, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Então, o corpo de Cristo representa cada um de nós. O corpo de Cristo, individualmente. Aqui já nos deixa dentre tantas revelações, que cada um de nós vamos responder pelo que fazemos de bem, deixamos de fazer de bem e realizamos do mal. Porque é individualmente. Uma igreja não se faz só com uma pessoa. Quando nós falamos que nós reunimos numa assembleia, palavra sinagoga, assembleia, congregação, união de pessoas para professar uma fé ou para reunir, vamos fazer uma assembleia de deputados, por isso que chama assembleia legislativa. Assembleia, a união de um grupo, a união de um povo para discutir assuntos, para determinar assuntos, para professar fé e assim adiante. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu não sou sozinho. Individualmente, eu faço parte do corpo de Cristo. Mas outras pessoas, você comigo, fazemos juntos. Então, completamos o corpo de Cristo. Então, a igreja, ela não pode ser distinguida pela denominação. Porque não importa qual é a denominação. Se vive a doutrina limpa da palavra, não importa a denominação. Somos de um só Deus e um só corpo. Eu não posso rejeitar A e rejeitar B, porque a minha doutrina, a minha concepção é essa. E nós estamos vendo aí na internet, que é até grave, Grandes nomes que estão com o cabelinho branquinho, nem tinta muda a cor do cabelo, e estão fazendo contendas aí. Estão fazendo contenda porque um chega até a citar a denominação do outro. Ele aceita, essa denominação, não vai lá, isso aqui. Parece que
Deus deu autoridade a essa pessoa de julgar, determinar quem vai entrar no céu. Agora, olha o que me chama a atenção. O verso número 28. A uns, olha no mesmo capítulo 12. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo. Que não tem nada ligado com milagre. Apóstolos são fundamentalistas da palavra. Por isso que nenhum dos discípulos abriram igreja. Nenhum deles. O papel deles era discipular, ou catequizar, ou preparar os obreiros para que eles, então, pudessem, se quisesse, abrir as congregações, alugar o lugar, construir o templo, como as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas até então, os primeiros cristãos não tinham lugar para congregar, porque na sinagoga não aceitariam eles, porque eles eram de Cristo. Então, onde eles se reuniam? Nas casas, na beira do rio, em qualquer lugar, nos desertos, porque seriam perseguidos. Então, as igrejas eram mais cultos nos lares. Você olha a história de Paulo, olha a história de Paulo. Onde Paulo mais pregou? Olha Jesus, onde Jesus mais pregou. Os meus melhores sermões. Então, meus amados irmãos, a igreja de pedra, o templo, ele é maravilhoso. Mas é um grande perigo quando nós estamos aqui congregando, a gente tem muito cuidado. Eu, por exemplo, tenho muito cuidado do que vou pregar. Às vezes não agrado, mas eu não levo para casa a consciência do erro. Eu levo para casa o sentimento de compaixão e misericórdia. Alguém me interpretou mal. Porque o Espírito Santo testifica. Deus não me poria mais de 20 anos estudando pelo Espírito Santo e orando e clamando e jejuando dias e dias, como agora, 21 dias de jejum de Daniel, pelo Espírito Santo, para mim continuar fazendo coisas erradas, para mim continuar pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra. Então eu não posso fazer alguém que não paga o preço para esse específico dom, específico ministério de 11:13 de Lucas, pedir ao Pai o Espírito Santo, que ele me entenda se ele engloba vários estudos e nos estudos, o conhecimento dele tem 10% do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você? O clínico geral, o especialista, você vai no médico clínico geral, ele sabe de tudo um pouco, mas se o seu caso é grave, sabe o que o clínico geral vai te mandar fazer? Procura um especialista. Esse é o problema da igreja. Não aceitam quem fala algo que eles não entendem. Não aceitam quando alguém prega algo que foge o conhecimento. Aí querem entender. É mais fácil a gente se humilhar e dizer, Deus, antes de eu pré-julgar essa pessoa, deixa me dê a graça, ouça a minha oração, eu quero fazer um jejum, eu quero servir o Senhor com meus sacrifícios espirituais de 1 Pedro 2,5, como sacerdócio santo, sacrifícios espirituais, para que o Senhor me encha do Espírito Santo e eu possa, pela sabedoria e a ciência ou conhecimento, entender essa palavra que eu acabei de ouvir. Então a Bíblia diz, olha, nem todos são apóstolos. Em segundo, o Senhor está colocando profetas. Aí eu disse, pastor, como eu julgo um profeta? Como eu julgo um profeta? Porque eles falam assim, mas eu vou na Bíblia. Ó, capítulo 18, Deuteronômio 22, disse, quando o tal profeta falar em nome do Senhor e o que disser não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou tal profeta, não tenhais temor dele. Deixa eu ler esse versículo. Ah, então o profeta profetizou e não cumpriu. Esse profeta é do capeta. Opa! Jeremias 18:10. Se eu te disser que farei algo para a tua vida, que eu vou te abençoar, mas tu pecar, então o bem que teria te dito, não farei. Então Deus é falso profeta. Deus é mentiroso. Hello? A Bíblia disse, olha, no verso de número 32, que os espíritos dos profetas, né? Os espíritos que estão em nós, os homens que pregam a palavra, os profetas, estão sujeitos aos próprios profetas. Aos próprios profetas. O que isso quer dizer? Que o profeta pode manipular a palavra, embora Deus mandou ele dizer outra coisa. Sabia disso? É só começar ali, a partir do capítulo 6, 7, 8, 9 e 10 de Jeremias. Vocês vão tomar um susto. A Bíblia diz, quem contaminou o povo de Deus foi os sacerdotes, os profetas que pregaram falsamente. Olha que coisa terrível. Pregaram quando Deus não os enviou. Não os enviou. Do capítulo 30 e 31, você vai escandalizar em Isaías. Que eles estão pregando de si mesmo
E agora o povo já está tão contaminado, assim, olha, pregue só lisonja para a gente aí, prega coisas que vai agradar a gente, para massagear o ego aí, ó. Dos livros dessa vereda de Deus. Ó, profeta, eu vou te dar um conselho. O povo, profeta, sai desse caminho. Faça o santo, eles ainda falam assim, ó. Eles sabem que ele é santo, você imagina. Podia dizer assim, ó, faça esse Deus sair de nós, não. Faça o santo estar longe de nós. Quando chega lá em Jeremias 44, é um absurdo. Eles vão dizer, Jeremias, nós não vamos servir esse Deus seu, não. Porque desde que estamos servindo esse Deus que tu prega, a gente anda na luta e na prova. E quando adorávamos a rainha do céu, tudo ia bem. Olha para você ver. Mas eles pedem, no capítulo 44, se você ler atentamente, eles pedem Jeremias, para que Jeremias ore a Deus, do capítulo 42 adiante. Fala com Deus, o que Deus falar contigo, nós vamos fazer. O que Deus falar contigo, nós vamos fazer. Nós prometemos. Aí foi Deus falar o que eles não queriam ouvir, que eles disseram, nós não vamos ouvir esse Deus. Então, meus amados irmãos, cuidado para não julgar um profeta. Números 23, 19 disse, Deus não é filho do homem, nem homem, para que minta ou se arrependa do que ele diz. Por acaso, dizendo ele que faria, não fará. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque quando o profeta fala e não cumpre, a culpa é dele. Quando o profeta fala do bem, por exemplo, se eu dou a profecia do bem, a senhora vai gravidade, 3 filhos. Então, o que acontece? Se você recebeu aquela palavra e não inspirou um temor dentro de você, da senhora, do senhor que quer ser pai, a culpa é do profeta? Ou o senhor quis apenas ficar com a bênção sem ficar com a responsabilidade quando a bênção tem que chegar? Então nós temos que ter muito cuidado para nós não fazermos de textos isolados o contexto e uma história de um livro. Então a Bíblia diz assim, olha, uns ele colocou primeiro como apóstolo porque ele quer. Primeira coisa na igreja Deus quer, os que têm conhecimento bíblico. Os que têm domínio, apóstolo, liderava a igreja. Ele não só tem domínio do que ele prega, ele não só prepara os pregadores, ele não só prepara a liturgia, a doutrina, o sistema, a liturgia, mas ele é líder. E aí, embora alguém pode ser chamado de pastor, como eu, o pastor José Wellington, ele é chamado de pastor, mas ele tem a função de apóstolo, ou de bispo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Mestres têm a capacidade de discernir o texto, o contexto, de uma forma brilhante, por causa, da presença do Espírito Santo na vida deles. Mas o mestre, o papel dele é único de esmiuçar a palavra e tirar as dúvidas das doutrinas que foram passadas para eles ou que a igreja está fazendo confusão com o entendimento. Mas ele não pode assumir o papel de um apóstolo. E muitas das vezes o mestre não é profeta. Como o profeta pode não ser mestre. E vice-versa. E aí ele disse, a outros ele colocou como operador de milagres. Depois dons de cura. Aí ele disse, depois de socorros, que é o dom de misericórdia, socorrer o próximo. Olha que lindo. Depois de governo, o que é isso? Não só o governo político, mas o governo da eclesia. Por isso que às vezes tem pastor, que a igreja dele nunca sai de 2. Não é que ele é mau, é porque ele foi chamado para ser pastor ou co-pastor, ser um dos pastores do ministério, ser um pastor evangelista, mas ele quer ter a chave da igreja, quer mandar na igreja. Então, quem recebe o dom de governo, não importa se ele é pequeno, se ele é alto, se ele é analfa ou se ele é extremamente acadêmico. Se Deus deu ele o dom, pelo Espírito Santo, ele vai crescer uma igreja. E o outro que sabe muito, não consegue botar 3 lá. Podia dar nomes, mas não vou dar. Porque seria humilhar quem muito sabe a Bíblia, mas Deus não deu para ele. O dom que deu o pastor José Wellington Bezerra da Costa. O homem planta igreja e o negócio vai embora. É o dom que Deus, dom de governo. Consegue liderar 100 e tantos mil pastores. Ele e o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, que é o seu filho. Então, isso é um dom que Deus deu. Não adianta eu brigar com ele. Eu quero ser, porque eu conheço a Bíblia. Não, não é assim.
Então a gente tem que respeitar o nosso chamado. Mas se eu não tenho o Espírito Santo, como é que eu vou discernir quem eu sou? E que chamado eu tenho? Aí diz aqui mais, ó. E variedades de línguas. Aí, variedade de línguas, ó, variedade de línguas. O que é isso? É você falar vários idiomas e ser útil nas nações para pregar o reino de Deus. Verso 29. São todos apóstolos? Interrogação. Então nem todos são apóstolos, mas eu vou chegar lá. São todos profetas? Não, aqui. São todos mestres? Não. Então eu não posso ter inveja de quem é profeta, ou de quem é mestre eu não sou, ou do apóstolo, o apóstolo do mestre. São todos operadores de milagres? Não. Então eu não posso julgar o meu pastor. Eu vou para a igreja tal porque lá o aleijado está andando, o defunto está ressuscitando, e aqui na minha igreja não acontece milagre. É porque o dom dele é de pregar a palavra. João 10, 41. Embora João Batista nunca operou um sinal miraculoso, tudo que pregou sobre Jesus era verdade, o dom só de pregar. Então não julgue o teu pastor por sinais. Você crê que você vai frequentar um culto de terça, quinta, sexta numa igreja. E você crê, porque você viu na televisão noticiária que o rapaz, o homem lá, ele bota a mão e a lepra vai embora, o câncer vai embora. Amém, que Deus te abençoe, mas Deus te chamou para ir para a igreja do João Batista, fica lá. Fica lá ouvindo o pastor pregar, porque o chamado dele é ensinamento, o outro é sinais. Então a gente vai compreendendo. Aí ele diz aqui, ó. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nos todos? Não. Olha que interessante. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. O que é procurar com zelo? Com cuidado, com vigilância cuidadosa. Nós, pastores, a igreja, você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa palavra, é recém-convertido. Não vai dar onda do oba-oba, do tal do reteté, pula daqui, salta dali, grita daqui, grita. Negócio de gritar não resolve. Sapatear não resolve. Vai dar rajada de língua estranha. Você tem uma ignorância de ouvir um líder pregar, dar rajada de língua estranha. Que negócio é esse? Vai para a torcida do Corinthians, vai dar rajada lá, meu irmão. Vai para a torcida do Flamengo, vai para o Ano Novo, leva seus foguetes e dá rajada lá. Responsabilidade. Você que ora em línguas aí, começa um do lado de cá. E o outro. E ninguém interpreta nada. Pô, tá errado. Porque a Bíblia diz que não pode se fazer isso. Então eu falo aqui, e eu tenho certeza, esse programa pode magoar muita gente, mas eu vou dormir em paz essa noite. Eu vou dormir em paz. Porque eu ajudei não só a mim, porque eu não quero blasfemar contra o Espírito Santo, eu não quero deter algo que eu não ganhei. E eu não vou humilhar quem não tem. Aí diz assim, ó, portanto procurai com zelo todos os dons, agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Aí ele começa a pregar sobre o amor. Meu Deus e meu Pai. Olha o versículo de número, agora eu estou no capítulo 14, verso 27 e 28. Se alguém fala em língua, faça isso por 2. Presta atenção, por quê? Ou quando muito 3, e por sua vez haja interpretação. Parece que não lê isso aqui. Porque se você está sozinho na tua casa, no monte, só você e Deus, fale em língua por 100, faça um voto, 365 dias falando em línguas. Mas só você e Deus. Porque não faça isso em público para simular uma glória que você não tem, para manipular uma presença de Deus que está longe. Não faça isso. Porque o dom mais excelente é o amor. É o dom mais excelente que está faltando em nós. Olha como é que eu falo nós. Eu não estou julgando o senhor, eu não estou julgando a senhora, não estou julgando a tua igreja. Está faltando em nós o dom do amor. Porque quando nós amamos, nós entendemos o princípio de Deus. Aí sabe o que acontece? Ele vem e nos santifica. E aí os obreiros, as nossas famílias, vivem uma vida santificada. E nós passamos a dar testemunho para as pessoas. Porque não é o dom que muda o meu caráter, é o fruto do Espírito. O que adianta eu falar em língua, mas não ter caráter? O que adianta eu falar em língua e estar dando cano? Meus amados irmãos, em nome de Jesus, o dom é para glorificar a Deus. O dom é para que, na minha vida ou na sua, para mostrar o poder que Deus tem. Não é para nós
acharmos que temos o direito de administrar como nós desejamos. Não. O dom é para que nós nos humilhemos mais, porque ele dá o poder de Deus. Então, olha o verso 28 de 1 Coríntios 14. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então eu só posso orar em língua na igreja se eu tiver a própria interpretação. Eu não posso fazer isso para mover. Ah, o fogo vai pegar, hein? Olha aí, vou começar. O fogo pega. Aí nós estamos vivendo a aberração. Sabe o que está acontecendo? Vivemos uma igreja geral com poucos milagres de fato. Aí tem gente que faz programa a semana toda na Rede TV, na Bandeirantes, aí fica a mulher dando testemunho. Estava com a dor no quadril. Eu estava que eu não podia mexer o braço, agora eu estou mexendo o braço. Ah, pelo amor, tenha a minha paciência. Tenha a minha paciência. Não é o meu braço subindo, ou minha perna que move, que vai transformar a vida de alguém. É o meu caráter, é a palavra. Salmo 107:20 tem que dizer: envieis a minha palavra para curá-los e sará-los e para livrá-los de uma terrível destruição. É a palavra, vai me pregar a palavra. Não, mas tem que dar testemunho aqui para aumentar a audiência. Dá testemunho de vidas convertidas. Dá testemunho que na igreja está cheio de gente de caráter. E o caráter não é só não dar cheque sem fundo, isso é obrigação. Caráter é quando a gente chega ao próximo, quando a gente não discrimina, quando a gente não faz acepção, quando nós não somos bajuladores, quando nós não fazemos máfia, politicagem entre nós. Não tem grupo A e grupo B, não. Igreja não tem partido, não. O partido da igreja é Jesus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é clara. Se houver intérprete, não houver, esteja calado da igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aleluia! Eu já estou quase terminando. Olha o que diz o verso 31, vou voltar depois para o capítulo 14, estou no capítulo 12, verso 31, que diz assim, olha, procurai com zelo os melhores dons. Paulo está dizendo que existe dom ruim? Não. Mas por que ele diz procurai os melhores dons? Já está claro, nem todos os dons podem estar na minha vida. Ou pode? Paulo foi o único apóstolo que teve os 12 dons. Porque dons do Espírito Santo são mais de 50. Eu poderia esmiuçar e não teríamos tempo. Então, Paulo está dizendo, procurar os melhores dons. Melhores dons quer dizer, o dom que o Senhor, a Senhora e eu estamos prontos. Nós temos formação, base, maturidade para administrar isso na nossa vida. Porque estamos sujeitos aos profetas. Porque o versículo de número 11, do capítulo 13 já, de 1 Coríntios, disse, quando eu era menino, falava como menino. Mas pensava como menino. Raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Procurar os melhores dons. Se o senhor e a senhora não sabe discernir o que está falando, humilhe-se diante de Deus, porque eu também não sei, mas eu oro ao Senhor, eu clamo, eu suplico ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia de mim, e não seja eu o pregador, mas o Espírito Santo usa a minha voz. Você pode ouvir o som da minha voz, mas a fonte vem dos céus. Procurar os melhores dons. Quem sabe, para mim o melhor dom é ensinar. Quem sabe o do Senhor é ser curas e maravilhas. Aleluia! Nós nos completamos. É por isso que Paulo está dizendo, olha, que ora sois o corpo de Cristo, individualmente, membros deste corpo. Somos um só, somos unidos. O seu dom de milagres junta com o meu que é de pregar, junta com o outro de profetizar, junta com o outro que é de falar em línguas, de interpretar, ou de falar em língua. Então, nós nos completamos como igreja. Eu não preciso ter inveja, eu não preciso copiar. Aí tem muita gente, sabe o que está acontecendo? Muita gente com vergonha. Aí a gente pergunta a ele, você foi batizado pelo Espírito Santo? Porque o pelo é uma coisa, com é outra. Com é o poder e pelo é fruto. Aí pergunta ele se eu fui. Prova, aí ele começa. Eu não vou nem imitar, porque isso é uma aberração. Aleluia! Ô pastor,
Só sabe o que ele disse lá? Porque eu tenho sentado aqui do meu lado, a minha filha, o meu filho, meu pai veio pela primeira vez aqui, ó, e ele está perguntando o que ele está falando lá. Eu não tenho um dom de interpretação, o senhor tem? Não, então o senhor não pode dizer para mim que ele foi batizado, porque o senhor não sabe o que ele está falando. O que ele está falando lá? Porque o Satanás fala o mesmo idioma de Deus, não foi isso? Tem pessoas dentro das igrejas, em todas as denominações, sendo usada pelo Satanás. Na hora da oração, eles começam a falar em línguas e nem eles sabem o que eles estão falando, porque eles não têm o dom da interpretação. Então Satanás usa a imaturidade, a meninice, para amaldiçoar uma igreja, uma congregação, uma cidade inteira. É como se um chinês viesse pregar na minha igreja, eu não falo chinês, aí ele manda para aquele lugar, fala um monte de coisa errada, fala que eu estou endemoniado, fecha a igreja desse cara, arrebenta com ele, mas eu não tenho entendimento. Aí eu estou dando glória a Deus. Porque quem me apresentou disse, é um grande pastor, e o cara é satanista. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Esse programa aqui é direto, acho que tinha que mudar o tema, o nome do programa. Fala direto. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é clara. Olha o que diz aqui, ó. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, então não é só para profeta. Você diz que é espiritual, você diz que é crente. Tá bom, então vou continuar a ler. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos seus. Você viu o que eu disse no final? É mandamentos, aqui não é sugestão não, irmão. Isso daqui é para a igreja A, B e C, não, isso é para todos, isso aqui é mandamento de Deus. Verso 38, mas se alguém ignora isso, será ignorado. É o que eu disse. Se Deus mandou escrever isso, agora eu vou ficar confrontando gente, ele já está ignorado por si mesmo, porque a verdade dele é mais absoluta que a de Deus. Verso 39, portanto, irmãos, procurai com zelo, opa, de novo, profetizar e não proibais o falar em línguas. Olha, no plural, ó, fala em línguas, fala em idiomas, fala em língua do céu, mas fala tudo. Verso 40, faça tudo com decência e ordem. Aí é bonito ouvir alguém falar em língua, alguém orar em língua, alguém falar em língua, aí é bonito. Fala, outro interpreta e maravilha. Aí o fogo desce, aí o reteté funciona. Então, meus amados irmãos, eu quero encerrar dando exemplo para vocês. Qual exemplo só quer dar? O dom, Deus te usa. O poder sem caráter, você usa Deus. O fruto, você permite Deus ser glorificado na sua vida. Porque você é que usa o fruto. Aleluia. Evidência maior da transformação de uma pessoa pelo batismo pelo Espírito Santo é o caráter. O que adianta ter dom e não ter o Espírito Santo? Você sabia que Judas tinha o dom? Tinha, mas porque Jesus deu autoridade. Eu termino falando isso aí. Lucas 9:1 e Mateus 10:1. Chamando os seus discípulos, deu autoridade e poder para expulsar demônio. Hello! Expulsar demônio. Curar enfermos. Ressuscitar mortos. Hello! E pregar o Evangelho. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus só vai assoprar sobre eles. Capítulo 20, verso 22. E Judas não estava lá. Mas Judas já tinha curado, feito proezas e maravilhas. Judas já tinha, olha meus irmãos, feito coisas assim que, quem sabe você e eu, temos inveja. A Bíblia diz, olha, no verso 17 de Lucas 10, eles voltam, dizendo, Senhor, os demônios estão nos submetendo. E Jesus vai dizer, não fica alegre não, viu Satanás cair do céu. Se alegre que o seu nome deve estar escrito no livro da vida. Judas era um demônio, mas ele fez milagre. Agora, presta atenção no que eu vou falar. João 7, verso 38 e 37, a Bíblia diz, aqueles que recebessem o Espírito Santo, que crescem nele, fluiriam de dentro de si o rio de água viva. E desce o versículo seguinte, 38. Jesus falava do Espírito Santo, que eles ainda não haviam recebido, porque Jesus não havia sido glorificado. Quer receber o Espírito Santo? Jesus já foi para a cruz, já recebeu toda a glória, toda a honra, para glorificar Deus na tua vida com a verdade. Vive a verdade, não vive fantasia. Não vista, não carregue uma bandeira, como se a sua igreja fosse a única. Não vista o uniforme, como se o seu time fosse o mais vencedor. Vamos nos unir, vamos falar a língua do amor, vamos amar os nossos irmãos e vamos orar e interceder para que a santidade de Deus chegue sobre nós. Aí diz aqui o texto, ó, eu quero te chamar a atenção para você. Eles não tinham o Espírito Santo, mas operaram milagres, maravilhas, ressuscitaram defuntos
Então, mesmo sem o Espírito Santo, não impediu que eles fossem usados. Eu posso ser vazio do Espírito Santo e Deus me usar. Por quê? Por causa lá de Ezequiel 44, 10 adiante, os sacerdotes haviam pecados contra Deus, os levitas. O Senhor disse, nunca mais tocará no meu santuário. Mas, porém, ainda vão trabalhar dentro do meu tempo. Então, meus amados irmãos, Lucas 20, você já ouviu falar muito desse versículo 30 e 32. Jesus disse, Satanás quis te peneirar, quer dizer, quis te tentar. Ele quis pegar você, Pedro, e mostrar para o meu pai que você não era crente, que eu fiz a escolha errada. Mas eu roguei por vós. Quando tu te converteres, tu vai ajudar teus irmãos. Pensa bem. Todos eles operaram milagres. O que eu quero dizer para vocês no resumo deste programa. O poder de Deus, a presença do Espírito Santo não se resume num dom que eu tenho, seja de falar em língua, de interpretar a língua, de cura, ou de ciência, ou de sabedoria. Não se resume nisso. Se resume no meu caráter, na transformação da minha vida, na santificação do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Por isso, meus amados irmãos, que diferença faz você orar em línguas e eu ter o dom de cura? Se nem todos podem ter o mesmo dom. Eu li aqui, está escrito, não quer crer? Rasga a Bíblia, rasga a página e joga fora. Mas eu não posso ser irresponsável. Então, meus amados irmãos, olha Paulo, vamos ser humildes como Paulo, o homem que escreveu sobre os dons, sobre o fruto do Espírito, sobre a doutrina apostólica da igreja. Ele vai dizer em Romanos 7,24, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Olha que humildade. Será que hoje os têm essa humildade? Não pode. Opa, não. Sou perfeito. Na hora da oração diz que ele precisa. Mas na hora de botar a verdade dele, sai o Espírito Santo e entra ele. Filipenses 3, 7 e 16, Paulo vai dizer uma revelação que me choca. Porque ele está dizendo que ele ainda está buscando a sua salvação. Ele está lutando dia a dia, porque ele ainda não havia alcançado. Olha a humildade. Quem sabe eu tivesse, ô pastor Paulo, sou meu pastor, o senhor me batizou. O senhor orou por mim, eu fui batizado em línguas, eu estava lá. Junto com o povo de Éfeso, em Atos 19, eu estava lá, Paulo. Pois é, mas não confunda dom com salvação. Não confunda a minha autoridade com salvação. Por isso que Deus botou espinho na minha carne. Em o nome de Jesus. Que Deus tenha te abençoado. Em o nome de Cristo Senhor. Porque mesmo sem dom, sem falar em línguas, aqueles homens foram muito usados. Cuidado para não rotular pessoas, não rotular denominações. E nós caímos no grande erro, como Senhor. Vou orar pela sua vida agora. Vou orar pela nossa vida agora. Todos os dias eu fiz um pacto com Deus. 365 dias, todo dia eu estou de joelho orando. Dobra o joelho, você vai ver que Deus vai mudar a tua história. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou encerrando mais essa programação, agradecendo cada senhor, cada senhora, cada jovem, cada líder, cada denominação representada. Meu Deus e meu Pai, eu estou te abençoando, meu Senhor e minha Senhora, a sua vida, a sua igreja. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Você que está enfermo, desempregado, você que está sem fé, depressivo, creia nesta oração. Pastor, mas foi tão rapidinho. A Bíblia diz, o centurião diz, Jesus, basta uma palavra e meu servo será curado. Não é pelo muito falar, é pelo poder de Deus. Então eu te abençoo hoje e para todo sempre. Você e a sua casa. Um beijo no coração. Até o próximo programa. Quero do Pai, quero do Filho e o Espírito Santo. Programa Palavra de Vida. Espírito Santo, eu preciso